Bem, meu nome é Rafael Molezin, e eu resolvi fazer uma coisa mais mesa de bar hoje na apresentação. Eu sempre fiz palestras mais técnicas sobre alguma coisa de conhecimento que eu tive, e dessa vez eu resolvi compartilhar uma experiência mais pessoal. Eu morava até 2 anos, há 2 anos e pouco atrás, eu morava na Irlanda. E uma das coisas legais que eu consegui fazer o tempo que eu estive lá foi poder viajar, né? Viajar para outros lugares e tal. Eu não lembro muito bem o número de cidades que eu passei, mas assim, era mais de 30 cidades, mais de 20 países, quando a última vez que eu tinha contado. E eu recomendo para todo mundo para fazer esse tipo de experiência. Mas teve um episódio que eu contei uma vez para o Manuel Pimentel, e eu acho que foi bem interessante a experiência de contar, então eu vou aproveitar e passar aqui também. Teve uma vez que eu fui fazer uma viagem, né? De uma dessas viagens que eu fui fazer, basicamente, eu tinha um amigo meu que tem até hoje, né? Um amigo meu aqui do Brasil que falou, pô, quero viajar também, falou, chega aí, vamos fazer uma viagem, um tour pela Europa, né? E aí a gente resolveu fazer o tour que era Barcelona, Istambul. Aí em Istambul ia para o interior da Turquia, numa cidadezinha para ver um lugar lá turístico. Depois voltava para Istambul, de Istambul ia para Moscou, de Moscou ia para Kiev, na Turquia. Aí fazia uma viagem também pequena até Chernobyl e depois voltava, ia para Oslo e de Oslo para Dublin. Essa era a viagem. É, Aí a gente, beleza, vai ser da hora, tal, partindo, né? Fomos lá, ele foi pra Irlanda, da Irlanda a gente saiu pra ir pra fazer essa viagem. Aí a gente foi pra Barcelona, tal, foi tudo bem, curtimos, Barcelona é muito legal, vale a pena. E aí na hora de ir embora, a gente tinha um dono do hostel lá que a gente tava ficando, né? Ele falou assim, vocês conseguem aeroporto daqui pro aeroporto? É fácil, vocês vão levar, tipo, uns 20 minutos para chegar no aeroporto. Aí a gente fala, você vai levar uns 20 minutos, vamos sair pelo menos uns 40 minutos antes, né? Do nosso, assim, de horário do voo, a gente botou 1 hora mais 40 minutos, que é o tempo de deslocamento do aeroporto e tal. E aí a gente botou bastante tempo, eu lembro. E aí a gente foi pro ponto de ônibus esperar o ônibus, e o ônibus não vinha, o ônibus não vinha, o ônibus não vinha, o ônibus não vinha, o ônibus chegou, e aí a gente foi pro aeroporto, a gente chegou no aeroporto 40 minutos antes do voo ainda, e a gente falou, a gente vai pra Turquia, e a moça falou, 40 minutos antes não embarca mais pra Turquia. E aí a gente teve que comprar as passagens para as 3 horas da tarde. O nosso voo estava para as 7 da manhã, a gente teve que remarcar o nosso voo para as 3 horas da tarde. É um preço de quase comprar uma passagem nova, mas as políticas do aeroporto que tinha lá, a gente tinha que fazer elas e a gente perdeu. Né? Aí a gente, beleza, tudo bem, erramos, não vamos cometer os mesmos erros, vamos seguir em frente. Pegamos o voo, fomos para a Turquia, Istambul, a cidade mais gostei da Europa, fantástica. Aí a gente, aí a gente foi para a rodoviária de Istambul. O legal de Istambul, assim, o centro é muito diverso, né? É bem interessante, bem turístico e tal, né? E aí quando você vai, por exemplo, para a rodoviária, de repente parece que vai para a Bolívia, assim. É completamente diferente. É, e aí a gente foi para a rodoviária, um outro mundo, né? Aí a gente fomos comer alguma coisa, aí a gente tipo, começou a olhar assim, os lugares que tinha para comer, tipo, tudo era muito barato. A gente viu o preço das coisas, era tudo muito barato. Aí a gente passou num lugar lá, é difícil achar alguém que falasse inglês. Né? Mas a gente parou lá, um lugar que tinha mesa para sentar, a gente sentou na mesa, aí a gente pediu. Lá o menino tentou falar inglês com a gente, conseguiu, assim, naquele rice, meat, mas era isso que ele falava, né? Que era o suficiente para a gente entender o que ele estava oferecendo. E aí a gente pegou uns pratos lá, comemos, e aí a gente falou, cara, isso aqui para nós dois comer tipo, deve sair, sei lá, R$ 15, né? Porque era muito barato. Tudo em Turkish, não é da Turquia, que eu já nem lembro mais qual que era. E aí quando veio a conta, veio tipo quase R$ 70. Aí a gente pensou, ó, isso aqui vai ser uns R$ 15, no máximo 20. A gente dá 20 pro cara, porque, pô, eles resolveram o nosso problema. Né? A gente tava com fome, tava fudido, a gente queria comer e a gente não conseguia falar com ninguém, ele conseguiu resolver o nosso problema, ele foi legal com a gente, vamos dar um dinheiro a mais para ele e tal. E aí quando veio a conta veio muito a mais do que a gente esperava, porque ali ele quis tirar vantagem da gente, que a gente não falava, que ia ter que pagar aquele valor.
A gente basicamente deixou todo o dinheiro que a gente tinha lá na moeda local, né, disponível naquele momento. E aí a gente, né, mais uma vez, a gente, né, de novo, se ferramos. Mas aí a gente fomos para o interior da Turquia para fazer uma visita a um lugar legal chamado Pamukkale, muito legal de ir também. Depois tu veja as fotos lá, umas piscinas naturais que são brancas e tal. E aí eu lembro que quando a gente foi procurar essa passagem para ir para esse lugar, todos os lugares turísticos estavam falando, não temos mais passagem para amanhã. Não temos mais para amanhã. De repente a gente achou um que falou, nós temos passagem para amanhã. A gente falou, é com vocês mesmo. A gente comprou as passagens e aí a gente foi para a rodoviária, se ferramos e pegamos o ônibus. Quando a gente entra no ônibus, a gente olha os tickets, 39 e 40. Assento 39 e 40. Aí a gente fala, mas os assentos do ônibus só vão até o 38. Aí a gente lembrou que a gente comprou o ticket naquela situação de que ninguém mais tem, de repente alguém tem. E aí a gente mostrou os tickets pro dono tipo, era o moço do ônibus, né? E aí ele falou assim, ele não falava inglês, né? E falou, tipo, ele deu um sinal de fica em qualquer lugar, né? Aí a gente falou assim, você imagina a gente, né, num lugar que dificilmente alguém fala inglês, indo pro interior do país, né? Com a possibilidade de não ter ninguém esperando a gente lá, dado que nem os assentos que a gente comprou estavam no ônibus. Foi uma noite muito difícil, né? Por causa da possibilidade de não ter ninguém lá. Mas dessa vez a gente não se ferrou, né? Havia uma pessoa lá e essa pessoa recebeu, a gente fez a viagem, foi super legal, trouxe de volta pra gente pro ônibus, a gente... Isso daí, a gente falou, putz, vamos nos ferrar. A gente não se ferrou, né? Aí a gente, beleza, pegamos o voo pra Rússia, né? Também fomos lá, Moscou, bacana e tal. E aí no final do dia, aí na hora de ir embora, né, tinha que pegar o voo para ir para a Ucrânia. Aí a gente foi para o aeroporto, no que a gente está no meio do caminho para o aeroporto, a gente saiu com bastante antecedência dessa vez, a gente percebeu que a gente estava indo, a gente não tinha chegado no aeroporto, mas a gente estava indo para o aeroporto errado, né? E aí a gente, mas agora é fácil, porque o metrô é só trocar de direção e aí a gente vai para o outro aeroporto. E aí tudo bem, a gente trocou a direção do metrô, fomos para o outro lado e fomos para o aeroporto. Aí tinha uma estação e um aeroporto. O problema é que saíam trens de meia em meia hora daquele ponto até o aeroporto. Só que ao meio-dia eles faziam a manutenção da passagem, da linha. E a gente chegou lá ao meio-dia. A gente perdeu mais um voo. A gente tinha tempo, bastante tempo. O problema é que não tinha tempo para conseguir esperar a manutenção daquela linha, porque era justamente tinha ônibus, outra opção não tinha. Aí a gente perdeu mais um voo. E aí a nossa host, que era fazendo couchsurfing lá, ela falou: vamos de trem para a Ucrânia, que não é tão caro. Aí a gente foi para a estação de trem, muita dificuldade para conseguir comprar, porque as pessoas que vendem tickets para passagens internacionais na Rússia não falam inglês. Então a gente, depois de muita dificuldade, com alguém na fila ajudando a gente conseguiu comprar as passagens. Fomos para a Ucrânia de trem. Foi super legal, viagem de trem de boa. Aí a gente chegou na Ucrânia, visitamos Chernobyl, foi super legal. E aí estava na hora de ir embora. A gente já chegou num ponto, né? A gente perdeu o voo o voo de Barcelona para Turquia. A gente perdeu o voo de Moscou para a Ucrânia. A gente não vai mais se ferrar, né? Aí o que a gente fez? A gente pegou o voo para Oslo. E aí Oslo era só chegar lá, entendeu? Esperar um pouquinho e pegar outro voo. O problema é que um voo era no aeroporto e o outro era em outro aeroporto. Tudo bem, tinha tempo de novamente. A gente programou com tempo. O problema é que quando a gente desceu, a estrada que levava de um aeroporto para o outro, ela tinha um fiord no meio. E que era atravessado através de balsa. Então a gente podia chegar no ponto e simplesmente a balsa está do outro lado. O balsa tem acabado de sair. E a gente tem que esperar a balsa cruzar, voltar, para ir levar a gente. E que esse custo ia inviabilizar que a gente chegasse a tempo no aeroporto. Qual foi o resumo? A gente perdeu mais um voo. A gente perdeu mais um voo e aí a gente estava no aeroporto, descobriu que a gente perdeu mais um voo, a gente falou, beleza, vamos comprar para o próximo voo. E aí era para a Ryanair, né? O único voo que a gente comprou do Ryanair era esse. E aí ela falou assim, mas pelo preço que vocês viram no site, que a gente tinha visto o preço para comprar, tipo, foi no ticket,
Não dá para comprar, não dá para comprar, só dá para comprar pela internet. Aí a gente, beleza, e era tipo assim, 40% mais barato. Aí a gente, beleza, vamos até a cidade, a gente compra, vai na Lan House, compra os tickets, compra as passagens lá. A gente foi pra Lan House, foi pra cidade, foi pra Lan House. Na Lan House, a gente comprou a minha passagem. Quando foi comprado meu amigo, aparentemente a Ryanair tem alguma política que não deixa comprar duas passagens do mesmo computador. E a gente não conseguia mais comprar. Aí eu chamei uma amiga minha no Facebook e falei, compra pra gente. Aí ela comprou. Aí quando chegou o e-mail, a gente descobriu que ela comprou no mês seguinte. Aí comprei pro dia errado. É verdade, comprou pro dia errado. Compra agora certo. Ah, não consigo mais comprar. Putz. Não dá pra você trocar o computador da Não, porque tava todo mundo no MP ali. Não sei que mágica que eles fazem. Não dava pra trocar o computador. A gente fez isso. E aí a gente falou, vamos ter que voltar até o aeroporto e comprar a passagem dele ao preço que tiver, porque senão a gente não volta pra casa. E uma passagem ainda comprada por preço que E uma passagem que a gente não conseguia, exatamente. Aí a gente... Não, também não. Na Ryanair é barato pra você não remarcar, não ter bagagem, não ter nada. Você tem que fazer daquela forma. E aí a gente pegou o ônibus até o aeroporto, compramos a passagem dele e quando chegando no aeroporto, a gente já tava, vamos dormir no aeroporto e pegar o voo amanhã e acabou, né? Aí eu percebi, putz, esqueci o meu celular na Lan House. Aí vamos voltar. A gente voltou, né? Chegou lá e o celular, né, tava lá na Lan House, eu recuperei meu celular e nesse ponto a gente falou, quer saber? Foda-se, vamos para um hotel, vamos jantar no restaurante e vamos, sei lá, curtir esse resto de viagem. E aí a gente foi para um hotel, e a gente foi no restaurante, e aí no dia seguinte acordamos, pegamos o nosso voo, como se nada estivesse acontecendo, e voltamos. Assim, e aí, qual que é o resumo dessa história, né? Primeiro, aquele negócio, né, o fundo do poço, não existe. Né? Você nunca sabe quando você está no fundo do poço. Né? Exatamente. Nada está tão ruim que não possa piorar. É de prática, né? De uma experiência prática. Segunda coisa, quando você acha que você vai se fuder, você não vai se fuder. Agora, quando você não faz a menor ideia, você vai se fuder. Todos os caras que a gente falou, putz, a gente vai se ferrar. Já tava lá. O cara da van tava lá, né? Quando a gente falou assim, putz, a gente vai se ferrar, porque ele tava lá, né? Não teve problema, o celular tava lá, exatamente. Né? Agora, quando a gente falou, não, aqui tem hora, ó, quantas horas tem aqui, né? Pra gente pegar esse voo, a gente não vai perder o voo. Vai lá e perde o voo. Então, era essa a história que eu tinha pra contar. Acho que pelo menos eu consegui entreter o pessoal. Né? Muito bom.